aconteceu uma mudança dentro dos procedimentos das devoluções simbólicas sobre as operações de entrega, de não entrega, ou seja, quando há uma recusa de mercadoria, ok? Então, o ajuste CNF 14, de 5 de julho de 2024, ele trouxe um procedimento acerca das operações quando existe uma recusa de mercadoria. Porém, esse ajuste, eu tive muitas perguntas lá no meu direct e de alunos também, né, dentro da plataforma, sobre o impacto desse ajuste CNF sobre as operações que acontecem dentro do dia a dia de vocês. Existe uma particularidade importante dentro desse ajuste que não é sobre todos os procedimentos de recusa que esse ajuste trouxe o impacto. Existe uma particularidade que a gente vai discutir hoje em aula, tá bom? Então, esse aqui é o ajuste CNF 14, de 5 de julho de 2024. Ele foi publicado no dia 9/7 de 2024, então ele é super novo. E é importante vocês entenderem que ele tem um procedimento interessante para vocês dentro da operação, certo? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala sobre a questão da nota fiscal eletrônica, o DANF, né, a gente tem o ajuste CNF, que é o ajuste CNF 7 de 2005. Então, todo e qualquer tipo de alteração dentro das obrigações acessórias, que é a nota fiscal eletrônica e, consequentemente, a DANF, a gente está falando sobre a ajuste CNF 7 de 2005. Então, por exemplo, se vocês têm dúvidas sobre a manifestação do destinatário, se vocês têm dúvidas sobre o procedimento sobre a nota fiscal eletrônica, é dentro desse ajuste que a gente vai entender, ok? Eu deixei ele aberto porque a gente tem uma particularidade importante sobre os prazos das manifestações do destinatário. O que vocês passam na cabeça de vocês sobre as alterações? Como que vocês lidam com as alterações, não só do CNF, né? A gente fala sobre instrução normativa, decretos. A nossa área, ela tem diversas atualizações. Como vocês se sentem quando vocês precisam ler a uma interpretação de algo novo? E o porquê eu trouxe essa aula desse jeito? Hoje eu pensei aqui, à tarde, né, que eu iria trazer essa aula para vocês. E aí veio na minha cabeça o intuito de trazer para vocês o que eu faço desse lado daqui, no sentido de quando eu tenho uma legislação nova, como que eu trabalho desse lado daqui, tá? Até porque, pessoal, a gente tem uma PL, né, da reforma tributária para ler, e quem me segue aí no Instagram sabe que eu ganhei aí de aniversário, porque mês de julho é super especial, né? Meu aniversário, aniversário da Nete Fiscal, e que, nossa, é um prazer também passar com vocês. Eu ganhei, pessoal, a PL, que é a PL 68, impressa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer exatamente o que eu vou demonstrar para vocês em aula com a ajuste CNF 14 de 2024. Então, o que eu quis trazer para vocês? O que de fato acontece desse lado daqui, tá? Para que vocês consigam, a partir dessa aula, começar a entender como que de fato você pode entender uma legislação, tá bom? Pessoal, então, eu vou deixar bem assim, ó, para vocês conseguirem ver todo o texto, tá? Então, o que eu fiz? Eu não mostrei para vocês agora o ajuste CNF, que é esse aqui, ó, ajuste CNF 14 de 2024. O que eu peguei? Eu peguei o texto que tá aqui, que não é tão grande, ele é pequeno, tá? E coloquei no Word. Esse é o primeiro ponto. Se vocês não têm a APL, você viu que a APL está impressa, né? Então, vai ter que ser marca-texto mesmo, porque até porque a gente tem uma quantidade grande de leitura. Mas, se você está falando de um ajuste, um regulamento, de uma instrução normativa que você está querendo estudar, que você está querendo repassar informação para o seu cliente ou para a sua equipe, faça dessa forma que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender ainda mais as informações de uma legislação, tá bom? Então, o que vocês vão perceber aqui? O texto do ajuste CNF 14 de 2020, de 2024, ele fala o seguinte: dispõe sobre o procedimento de devolução simbólica decorrente da não entrega ao destinatário originário e a operação posterior ao destinatário diverso. Então, aqui, quando a gente olha ajuste CNF, o fisco já trata para a gente um resumo pelo qual aquele texto vai trazer para nós o procedimento correto, tá? Então, aqui, o que eu faço? Eu sempre deixo um comentário, ou seja, aquilo que de fato eu entendi. Eu deixei amarelo para vocês perceberem que não é o texto, tá? Então, tudo aquilo que eu comentei, por isso que eu coloquei como uma aula comentada, tudo aquilo que eu comentei vai estar diferente da formatação, tá bom? Então,
O que o fisco está tentando nos dizer de forma prática? Que a devolução simbólica é um procedimento utilizado quando a mercadoria não é entregue ao destinatário originário e precisa ser enviada a um destinatário diferente. Pessoal, aqui a gente não está falando de uma recusa que de fato volta para o remetente e que não tem nenhuma outra saída. Vocês conseguem entender? O fisco deixou claro para nós que é uma devolução simbólica de um item que não foi entregue, só que percebe-se dentro do texto algo importante, uma decorrente a não entrega ao destinatário originário, ou seja, existiu uma saída, foi recusada por esse destinatário originário, e esse item ele vai ser de fato retornado para o remetente, mas ele vai ter uma saída subsequente para um destinatário diverso, ou seja, ele não vai retornar mais para o destino originário. Vocês conseguiram entender? Eu vou até fazer para vocês um fluxograma para vocês entenderem o que o fisco está tentando nos dizer aqui, tá bom? Então, numa operação normal, vai existir um remetente, vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver, tá? Então, existe o remetente, existe o destinatário, certo? Quando existe uma operação de venda, por exemplo, existe uma nota fiscal de venda lá para o destinatário. Acho que nem preciso disso daqui, ó. Vou colocar aqui. Então, ou existiu uma operação de venda para um destinatário, ok? O destinatário, pessoal, ele tem alguns deveres. O destinatário tem alguns deveres. E o que que é? Quando ele recebe um item, isso eu estou dizendo para vocês, em toda a cadeia, tá? Você pode trabalhar com uma indústria, você pode trabalhar com um comércio, você pode trabalhar com um transportador, qualquer tipo de operação que envolve uma nota fiscal eletrônica, quem recebe esses itens precisa seguir algumas primícias, ok? Então, se é o almoxarifado, se é a pessoa dos suprimentos, se é o próprio departamento fiscal que recebe esses itens, ele precisa identificar alguns critérios. Um deles eu vou comentar aqui, ó, para vocês. É analisar o pedido, né? Porque o pedido, ele tem que estar coerente com aquela nota fiscal eletrônica. Geralmente, quando a gente fala sobre uma operação como essa, a gente está falando que essa pessoa que recebe, ou seja, o departamento responsável pelo recebimento desse item, ele vai ter a DANF. Por isso que a DANF ela é tão especial, né? Porque é um documento para auxiliar aqueles que de fato não têm a ver com a operação, não tem a ver com a apuração. Então, imagine uma DANF com todas as tags do XML. Seria humanamente impossível uma pessoa que não tem vivência com aquilo conseguisse de fato analisar aquele pedido juntamente com aquela DANF, certo? Então, geralmente acontece a análise do pedido juntamente à nota fiscal eletrônica, tá? Vou colocar aqui, ó, verso DANF, ok? Então, vai ser analisado o pedido e a DANF. Essa pessoa que está responsável por isso, por esse tipo de procedimento, ela precisa ter muito claro que, caso não esteja coerente o pedido com a nota fiscal eletrônica, ela precisa fazer a recusa da mercadoria. E o que a recusa, ela tem como o princípio base de existir uma recusa de uma DANF? Essa pessoa, ela não pode assinar o canhoto, ó, assinar o canhoto da DANF. Esse é um critério importante. Caso você não entenda, né, essa pessoa não entenda e ela assine o canhoto, isso quer dizer que a gente vai precisar entrar com essa mercadoria, mesmo que não esteja de acordo com o pedido, tá? Com a assinatura do canhoto, isso quer dizer que a gente vai precisar entrar com o item, você vai precisar movimentar o seu estoque e aí você vai precisar fazer a sua devolução. Só que a recusa de mercadoria, a legislação, ela nos permite fazer o quê? Ela analisar o pedido, analisar a DANF, não assinar o canhoto. Geralmente, eu vou fazer a regra geral aqui, mas existem estados que tiraram essa obrigatoriedade de, dentro da DANF, você colocar os motivos pelo qual ela está sendo recusada, tá? Existem estados que já tiraram essa obrigação, mas grande parte dos estados ainda trabalham as questões da descrição na DANF pelo motivo da recusa. A gente tem hoje uma obrigação também vinculada à nota fiscal eletrônica chamada manifestação do destinatário.
Já ouviram falar aí, né, com certeza. A manifestação do destinatário, até no ano de 2024, está tendo algumas movimentações. A gente tem algumas manifestações do destinatário. No ano de 2023, a gente já começou a ter algumas movimentações, 2024 a gente continuou tendo, que são algumas manifestações que não existiam dentro da composição da nota técnica da nota psicoeletrônica. Então a gente tem aqui no ajuste CNF 7 de 2005, vou até procurar aqui para vocês, ó, manifestação do destinatário, para vocês conseguirem ver. A cláusula 15ª, essa daqui, ó. Ó, vou aumentar para vocês observarem. Então, o ajuste CNF 7 de 2005, como eu falei para vocês lá no início da nossa aula, é onde a gente entende as informações que estão relacionadas à nota psicoeletrônica. Então, alguns estados perceberam que a cláusula 15ª desse ajuste trouxe alguns eventos à nota psicoeletrônica que poderiam ser vinculadas a ela. Então, não veio apenas os cancelamentos, a carta, ó, cancelamento, carta de correção, registro de passagem eletrônico. Veio também as manifestações do destinatário, ou seja, ciência de emissão, confirmação de operação não realizada, desconhecimento da operação, tá? Registro de saída, vistoria de sulframa. Então, aqui, na cláusula 15ª do ajuste CNF 7 de 2005, o fisco trata quais são os eventos que a gente pode vincular à nota fiscal eletrônica. Então, alguns estados entenderam que, se a gente retirar a informação da descrição do motivo pelo qual está tendo a recusa, eu posso solicitar a manifestação dele. Então, dentro desse contexto, existem estados que tiraram a obrigatoriedade de transcrever o motivo pelo qual está sendo recusada aquela mercadoria, porque existiu a manifestação, tanto, vou voltar aqui, ó, de operação não realizada, quanto de uma operação de desconhecimento da operação, ok? Porém, existem outros estados que, independente dessa manifestação acontecer, ele também solicita a descrição na DANF, ok? Então, essa pessoa que está responsável por receber os itens, eles precisam estar coerente com a legislação estadual do seu cliente, certo? O que eu recomendo para vocês? Como existe muitas fiscalizações entre estados, principalmente quando a gente fala de operações interestaduais, mesmo que seu estado retirou a particularidade de transcrever a DANF, faça isso, tá? Por quê? Pode ser que seja questionado, pode ser que a manifestação não aconteça por N fatores, por um erro de sistema, por falta de internet, enfim, né? Então, para resguardar o contribuinte, não assine o canhoto, faça a descrição da DANF, faça a manifestação do destinatário e segue o baile, tá? Então, tomem cuidado quanto a esse tipo de procedimento, pessoal. Eu vejo muitos erros nessa questão. Identifique como o seu estado está trabalhando para que você faça a operação correta.